Pessoal, nós já passamos da metade da prova de matemática da ESA de 2024 para ingresso em 2025, beleza? E chegamos nessa situação aqui. A ESA terá que elevar a cumeira, certo? A cumeira do telhado de sua garagem, certo? Ou seja, o ponto C, certo? Para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C, certo? Ela vai ter que elevar do ponto C para o ponto B. A figura aqui mostra isso para gente, né? De modo que a inclinação alfa do telhado, que está representada bem aqui assim, seja dobrada, tá? Eu quero que esse ângulo dobre. Sabe-se que, aí vem alguns dados, ó. AD vale 5 metros. O segmento CD vale 1 metro. Tá tudo bonitinho aqui na figura assim, ó, os 5 metros em 1 metro. E o ângulo CAD, certo? É igual a alfa, como a figura mostrou. Qual é a pergunta? Em quantos metros aproximadamente a cumeira do telhado deverá ser elevada, né? Em quantos metros eu vou ter que fazer essa elevação, né? Na figura isso é bem evidente, né? Você vê que esse trabalho de interpretar em desenho, eles já fizeram pra gente, né? Se eu quero elevar a cumeira, ó, sem gracinhas, tá? sem piadinhas, a cumeira corresponde a quê? Ao ponto ao ponto C, né? Esse pontinho aqui mais elevado do telhado, né? E ele quer levar esse ponto aqui para o ponto B. Alguém já mexeu na sua cumeira alguma vez? Alguém já foi na sua casa ver a sua cumeira, mexer nela? Comente nos comentários, tá? Comentar nos comentários é ótimo. Mas enfim, temos aqui o seguinte, essa aqui é a situação, né? Se eu vou levar do ponto C para o ponto B, vai ter, evidentemente, uma elevação. E eu quero saber que elevação é essa, ó, que aqui no desenho corresponde a esse segmentozinho CB, né? Que a questão colocou como tendo medida x, né? Então, esse x é a pergunta da questão, certo? Até borrou aqui de emoção, mas o jeito, ó, a pergunta é esse x bem bonitinho. Como encontrá-los, gente? Vou te contar uma coisa. Quando eu vi essa questão, a primeira coisa que eu pensei, tá? Foi nesse triângulozinho que aparece aqui, ó. Eu dei o destaque nele na edição. Esse aqui, ó. Esse triângulozinho retângulo que aparece aqui assim. Aí você pode se perguntar, Matheus, você está se precipitando, né? Quem é mais cético pode falar, poxa, como é que você sabe que esse triângulozinho aqui, ó, o triângulo CAD, é um triângulo retângulo? Gente, você vê que um dos ladinhos dele, ó, eu já posso considerar um cateto, esse ladinho, né? Ele ele faz parte aqui desse outro segmentozinho maior, ó, BD, que compõe, né, as cumeiras, né? Que tem as cumeiras passando por eles, né? É um segmento que passa pelas cumeiras. E você vê que ele é paralelo, né, às paredes da casa, não é isso? E você vê que esse segmento ele não encontra, ele não vai encontrar se você continuar em nenhum momento as paredes da casa. Por isso que é um segmento paralelo às paredes. E as paredes, ó, essa casa aqui, essa garagem, ela tem um formato retangular, né? Você pode ver isso aqui pela figura, ó, formato retangular. Aqui, ó, são ângulozinhos de 90 graus, como comumente é, né? Então, se todos aqui são 90 graus e esse segmentozinho aqui é paralelo às paredes, então vou ter que aqui certamente é um ângulozinho de 90 graus, certo? Sem medo de ser feliz. Então, esse triângulozinho aqui é retângulo. Tudo bem? Então, agora, olhando para ele, posso até fazer ele separado aqui para você, ó, sei que você merece. Deixa eu fazer de laranja, ó, vou ampliar ele aqui para você. Vou até descer um pouquinho, né? Vocês merecem, até que tá bom, creio eu. Vou fazer com vocês, eu vou fazer o triângulozinho aqui. Esse aqui mede 1, esse aqui mede 5
E você tem uma hipotenusa aqui, né? Lembrando, hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre aquele lado, né, que tem maior medida e é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, o ângulozinho está aqui, aqui mede 5 metros, aqui mede 1 metrozinho, e esse aqui é o triângulo CAD. Aí, aqui está o ângulozinho alfa. A primeira coisa que você pode pensar, sendo isso um triângulo retângulo, é que você conhece o cateto oposto a esse ângulo alfa e o cateto adjacente. Olha só que interessante, né? É você lembrar da tangente desse ângulozinho, por incrível que pareça, tá, gente? O que é isso? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tangente do ângulozinho alfa vale o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a ele mede 1 metro. O cateto adjacente, que está juntinho aqui, coladinho no ângulo, esse aqui, ó, que mede 5 metros. Então, vou ter que a tangente do ângulozinho alfa é 1/5. E isso ajuda a gente por quê? Porque, olha só, a gente quer que esse alfa, ele dobre, né? Que o ângulozinho alfa, ele deixe de ser esse que está aqui na figura, vou subir de novo, né? E passa a ser esse aqui, ó. Repare que quando eu elevar a cumeira, no bom sentido, do telhado, do ponto C para o ponto B, esse alfa aqui passa a ser, né, esse ângulozinho aqui. A minha inclinação do telhado, agora é esse ângulozinho aqui, que eu pintei de amarelo. Ó. Vai pegar esse pedacinho aqui a mais também. E eu quero que isso aqui tudo valha 2 alfa, certo? Eu quero que ele dobre. Então, esse alfazinho mais esse pedacinho aqui, ó, que também tem que ser alfa, vai me dar o total aqui, ó, de um ângulozinho de 2 alfa. Então, agora eu vou ter uma situação nova em que vai acontecer o seguinte, ó, vou manter a cor amarela. Eu adoro amarelo. Vai acontecer agora isso aqui, ó, vou ter um catetinho novo, certo? Esse aqui vai continuar medindo 5, certo? Você vê que ele não muda. Só o que vai mudar além dessa inclinação, uma outra coisinha, ó. Temos aqui um novo triângulozinho retângulo, o novo ângulo, ó, que tem que ser 2 alfa, como está ali no desenho. E agora o que mudou, ó, isso aqui está alterado, continua valendo 5. Mas isso aqui mudou, ó. Quando eu elevei a cumeira, esse cara aqui não mede mais 1 metro, como estava aqui em cima. Ele agora mede, ó, se você olhar, x, né, que é essa distânciazinha aqui, que é a pergunta da questão, mais esse segmentozinho aqui, que era o cateto antigo, né, valia 1 metro. Então, você tem um total, ó, de x mais 1 metros. Ó. Esse é o cateto do novo triângulozinho, beleza? Então, agora você tem aqui, ó, que esse cateto mede x mais 1 metros, tá? Para deixar bonitinho assim. Então, você consegue, a partir desse triângulozinho novo, né, que vai aparecer, a tangente de 2 alfa. É interessante ver isso, né? Se você fizer tangente de 2 alfa, temos aqui o que? X mais 1, né? Cateto oposto vale x mais 1. Não conheço x, né? Fazer o quê? Dividido por cateto adjacente, que continua sendo o de 5 metros. Então, nós temos isso aqui, gente. Chegamos nisso. Por que que nesse caso pensar em tangentes, certo? Pensar nisso aqui, que pode parecer muito complexo, vai ajudar a gente a sair desse impasse. Seria muito bom se nós pudéssemos saber, né? Esse é o truque, essa é a sacada de mestre, né? É que você consegue saber quanto vale a tangente de 2 alfa sabendo a tangente de alfa. Existe uma relação entre essas tangentes. E se você estudou trigonometria, você está começando a se lembrar, né? E para quem nunca viu isso e não sabe ou não se lembra, eu vou dizer para vocês, ó, isso aqui é a chave. Tangente, lembram disso, ó? De marcozinho alfa, né, de um ângulozinho alfa mais um ângulozinho beta, ó, tangente de uma soma. O segredo é esse, ó. É o quê? Aí você lembra do mnemônico. Tem gente que ama e tem gente que beija, certo? Pelo menos tem gente que ama, tem gente que beija. Isso aqui é o que vai salvar a gente. Nesse caso aqui, pode acreditar em mim, tá?
Confia no titio, confia no terra, ó, quem confia em mim se dá bem. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver o problema. Por quê? Ó? Porque quando você olha para tangente, deixa eu fazer aqui de amarelo, tangente de 2 alfa, você pode pensar imediatamente que isso aqui é o quê? Tangente de alfa mais alfa, certo? E agora você usa essa relação aqui que você estuda quando vê mais a fundo trigonometria. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, nosso alfa está bem aqui, né? Temos aqui como se fosse alfa somado com ele mesmo. Ó. Então, o nosso beta aqui, entre aspas, seria esse alfa. Está aqui somando. Então, a gente pode usar a expressão. Ó. Tem gente que ama, então, ó, tangente de alfa, né? E tem gente que beija, né? Só que no caso aqui vai ser ele mesmo, né? Porque é alfa mais alfa. Pelo menos tem gente que ama, tem gente que beija. Só que aqui vai ser ele mesmo, né? Porque é alfa mais alfa. Então, ó, tangente de alfa vezes tangente de alfa. Isso aqui, isso aqui, ó, é tangente de alfa vezes, né? Elevado ao quadrado. Então, eu posso mudar essa multiplicação por isso aqui, ó. Tangente de alfa elevado a todinho ao quadrado. A gente costuma escrever ou assim como eu coloquei, que é mais enxuto, né? Ou então assim, ó, que é mais evidente que eu estou elevando a tangente de alfa ao quadrado. Tanto faz qualquer um dos dois. Então chegamos nisso, ó. Você conhece a tangente de, de alfa, né? Vale 1/5. E agora é só substituir aqui, ó. Delicadamente, gente, o que eu estou fazendo aqui é usar a relação para arcos duplos, tá? Mas eu estou imaginando que você não tem muito conhecimento disso, né? Então eu quis usar da maneira mais geral possível. Você lembrar da tangente de uma soma de dois ângulos e a partir daí você conclui tudo. Você não precisa guardar quanto vale a tangente de um arco duplo. Não há necessidade disso. Se você se lembra como é que é a tangente de uma soma de dois ângulos, lembrando lá do macete, né? Também que ama, também que beija, etc. Você consegue deduzir isso aqui tranquilamente, como eu fiz agora aqui com vocês, ó. Então você vai ter 1/5 mais 1/5, certo? Fazer bem devagar, 1/5 mais 1/5. Não exige rapidez de você, só exige rapidez para se inscrever no canal, porque fazer isso dá trabalho, gente. Vamos lá. 1/5 elevado a 2, né? Ficaria assim, também de alfa elevado ao quadrado. Agora, gente, continhas direto. 1/5 mais 1/5 são 2/5. 1/5 ao quadrado, ó, lembrando, expoente de uma fração, ó, potência de fração. O expoente vale para o numerador e vale para o denominador. Então, ó, 1 elevado a 2, isso é 2. 1 elevado a 2, desculpa, ó, erro de sexto ano. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. E 5 elevado a 2 é 25. Não é isso? E aqui a gente tem 1, né? 1 menos isso aqui. Então agora a gente vai ter o quê? Como é que eu posso sair dessa, gente? 2/5 e agora a gente tem 1 menos 1 sobre 25. Só você lembrar o quê? Que o número 1 vem do quê? Da divisão de um número por ele mesmo, né? Então esse 1 aqui é a mesma coisa que 25 dividido por 25. 25 sobre 25. Repare que pensando nisso, ó, foi conveniente porque eu igualei os denominadores, certo? Tem 25 aqui e aqui. Então agora é fácil, é só subtrair, né? 25 menos 1, 24. Me recuso a fazer macete de fração mista. Não há necessidade disso aqui. Então, 2/5 dividido por 24 sobre 25. E agora qual é o lance, né? Qual é a parada? Qual é a parada aqui? Vamos lá. Agora o que você faz? Divisão de frações. Repete a primeira, no caso aqui é 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Você tem aqui 24 sobre 25, aqui fica 25 sobre 24. Contas e mais contas, gente. A gente pode fazer aqui simplificações. 25 dividido por 5, isso é 5. 24 dividido por 2, isso é 12 aqui embaixo, né? Então a gente vai ter o que, né? Portanto, que a tangente de alfa mais alfa, ou então a tangente do arco duplo, 2α, bonitinho aqui assim, ó, vale 5 sobre 12.
Excelente, né, gente? Maravilhoso. Esplendoroso, né? 5/12. Maravilha. E agora, como é que eu faço para encontrar se eu conheço, perdão. E agora, como é que eu faço para encontrar a pergunta da questão conhecendo também os dois alfa? Agora é muito fácil, ó. A gente conhece agora também os dois alfa. E nós tínhamos aqui uma outra expressão para ela, ó. A gente descobriu no fundo, que é também os dois alfa. Ou então, x mais 1, ó, sobre 5 é igual a tangente que é 5/12. Então agora é, gente, ter calma e paciência. Não é isso? Ó, x mais 1/12 vai ser quanto? Eu vou fazer da maneira um pouquinho mais longuinha, tá? Que eu quero fazer isso mesmo hoje. Vamos lá, x mais 1. Vou multiplicar cruzado, certo? Então vou ter 5 vezes 5 é fácil, 25. Então vou ter 25 sendo igualado a quê, gente? 12 vezes x mais 1. Isso é, chuveirão, 12x mais 12. Espremidinho, mas deu, né? Então 12x vai ser o quê? Passo 12 para o outro lado com um sinal negativo. E aqui você vai ter 25 menos 12. E 25 menos 12, isso costuma ser nas condições normais de temperatura e pressão. 25 menos 12, 15, 14, 13, né? Então, se você fizer aqui a conta com calma, você vai achar que esse xzinho, aquele númerozinho, né, a medida daquele segmento que é a elevação da cumeira, vai ser então a divisão de 13/12, né? Peguei o 12 que estava ali multiplicando e passei para o outro lado dividindo, né? Resolvi aqui a equação. Então, essa aqui é a nossa resposta, ó, 13/12. Mas aí você vai perceber comigo que se você olhar as opções, aqui, ó, você não acha 13/12 em fração, né? Você vê que elas estão em número decimal. Como é que eu faço para sair da fração e chegar no número decimal, caro, inocente e amigo concurseiro? É só você dividir esses valores, né? Se você dividir 13 por 12, no fundo é um significado da fração, né? Divisão de dois números, 13 dividido por 12. Isso aqui você vai ter. Vai dar 1. 12 vezes 1 é 12. Para 13, nós temos o resto de 1. Então, agora o que eu faço? Acrescento a vírgula, boto um 0. 10 eu não consigo dividir para 12. Então, ó, zerinho aqui, ó, 12 vezes 0, 0. Para 10, ainda faltam 10. Aí eu boto, ó, mais um zerinho, 100. Aí você pode ver que é 12 vezes 8. 12 vezes 8, 96. Para 100, o resto é exatamente 4. E aí você pode seguir nessa divisão, né? Vai dar um número decimal quebradaço, infinito, né? Sendo grosseiro. Então, aproximadamente, né? Isso vale 1,08. Como aqui estava tudo em metros, né? Metros. Aproximadamente, uma aproximação para esse valor, 1,08 metros. Essa é a medida correspondente, né, à elevação que vai sofrer a cumeira. Esse x aqui, ó, vale 1,08 metros aproximadamente. Então, a gente pode dizer que o nosso gabarito é que letra, mais uma vez, letra B de brazuca, certo? Então, gente, uma questão que, se você tivesse essa sagacidade, essa sacada de mestre, né, de usar a trigonometria no triângulo retângulo, e você lembrasse, né, da tangente do arco duplo, então, ou então fazer o que eu fiz, né, você lembrar da tangente de uma soma de dois ângulos e usar aquilo na hora para fazer essa dedução, né? Você conseguiria fazer essa questão com relativa tranquilidade, mas ainda assim você pensar nisso na hora pode ser custoso para algumas pessoas, né? Eu não sei qual foi o seu caso, mas vou adorar saber, pode colocar nos comentários, né? E mais uma vez, diante disso tudo, só tenho mais uma frase a dizer, né? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, amigos e
inimigos, beleza? Um trabalho gratuito que eu faço com muito prazer e espero que alcance muitas pessoas com o passar do tempo, né? Então, um grande abraço e até mais.